Pois é. Péssima notícia, e essa sim é preocupante, né? Preocupante. Que nós estamos com uma baixíssima cobertura vacinal para a poliomielite. E tivemos, depois de mais de 30 anos, né? O último caso foi em 89. Isso, né? no município de Souza, na Paraíba, o caso de paralisia infantil, ou poliomielite. E agora nós tivemos um caso, na semana passada, lá no Pará. Nós avisamos que isso ia acontecer. Avisamos. Por que isso está acontecendo, né, João? Acho que a pessoa já pode começar a imaginar o que a gente vai falar, mas eu sei que você vai gostar desse vídeo, portanto, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe, porque informações de qualidade sim é capaz de salvar vidas e promover a saúde. Mas vamos lá. E são vários motivos, né, para essa baixa cobertura vacinal de 52%, essa cobertura vacinal. Em 2010 era de 99%, mas é porque era o Lula e a Dilma e agora é o Bolsonaro? Esse é o motivo? Não, de forma alguma. O Bolsonaro parou de investir na saúde? Pelo contrário, né? Inclusive fez uma melhor vacina, até que dava uma proteção melhor até do que a própria polio oral, né? Lembrar que tem 2 tipos de vacina no Brasil, e até o ano 2000 nos Estados Unidos eles faziam o esquema que eles chamavam de sequencial ou misto, que era aquele que começava com a polio injetável, que era o vírus inativado, depois fazia a polio oral como complementação da proteção. No Brasil tem uns 4, 5 anos que esse esquema começou a vigorar. Por quê? Né? A polio oral não testa mais? Não. É que a polio oral, por ser de vírus atenuado, poderia, em tese, causar paralisia infantil. E o americano dizia que seria um caso para cada 750 mil primeiras doses aplicadas, o que é algo bastante raro, mas tendo em vista que a doença estava sob controle naquele país, eles interromperam o esquema sequencial misto. E o Brasil, porque ficou muitos anos, ainda bem, sem a paralisia, o último caso... 33 anos. 33 anos, o último caso foi em 1989, nós pudemos então avaliar e trocar a polio oral pela polio injetável na primovacinação, o que é isso? Nas 2 primeiras doses, injetável, depois fazia a polio oral, porque o Brasil estava sob controle, mas em vários países africanos, em algumas regiões da Índia, a poliomielite continuava ocorrendo. Então, por isso que é importante manter a vacinação. Inclusive, João, na Copa do Mundo, na Copa de Futebol do Mundo aqui no Brasil, nós tivemos casos, isolamento de vírus da polio no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que se faz o monitoramento do esgoto, lembrar que é um enterovírus, que é um vírus que você engole, né, se replica no intestino e sai pelo esgoto, vai pelo intestino, e é um vírus muito resistente. Então guarda uma relação estreita do não saneamento básico e de uma não boa cobertura vacinal, que infelizmente estamos enfrentando agora, porque insistiram em dizer que tem que fazer a tal vacina, aquela vacina para controlar aquela enfermidade. E aí teve muita gente que ficou pé atrás, não com essa vacina, como deveria, e sim com todas as vacinas, incluindo a vacina de poliomielite. E é o que está acontecendo aqui agora. Então, polio voltando a circular o vírus. E tem um detalhe, João. Por ser uma doença de transmissão pela água, é um vírus muito resistente ao meio ambiente, e por ser pela água, muita gente tem potencial enorme de ter a doença. Ainda bem que se você tiver 100 pessoas se infectando, apenas 1% vai ter sinais e sintomas da poliomielite. Agora, como é uma doença que tende a acometer um número muito grande de pessoas, esse 1% vai ser bastante expressivo. E a gente já vai falar aqui do absurdo do Alexandre de Moraes ter vetado a propaganda não, né? A divulgação, a comunicação que sempre do ocorreu, Saúde, né? Sempre ocorreu. A gente já vai falar disso, mas eu vou falar aqui, né, da minha experiência. Você disse que algumas pessoas começaram a duvidar das outras vacinas por conta do que aconteceu com a vacina da Covid, e eu sou uma dessas pessoas. Eu sei disso. Por mais que eu seja seu filho, por mais que você tenha um histórico enorme de vacinas, um livro, saiba muito do assunto, eu começo a me questionar se no passado também manipularam as informações e manipularam os dados da mesma forma que estão manipulando hoje, e por eu não estar lá no passado, eu não teria como julgar e como avaliar se aquilo era realmente verdade ou não. É legal, eu posso garantir para você, João, assim, que quando eu fiz minha tese de mestrado, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu defendi em 1990 minha tese de mestrado, e foi sobre rubéola. E naquela época, a causa principal de surdez entre nós era a rubéola congênita. Você não vê mais isso. Então a vacina contra a rubéola segurou essa onda.
Assim como também os casos de sarampo que eu cansei de ver. Eu vi casos de difteria no início da faculdade, mas não vi mais depois de formado. Então a vacinação em dia garantiu. É diferente você falar assim, a vacinação para a Covid está lá em cima e você continua vendo casos, inclusive mortes. Então, para a Covid é um fato e que se você desconfia da vacina, eu vou ser solidário à tua desconfiança e vou me colocar no mesmo lugar que você de desconfiança, mas não em relação a essas vacinas tradicionais, para poliomielite, para hemófilos, influenza tipo B, para difteria, tétano, coqueluche, porque você deixou de ver mesmo ao longo de muitos anos. E quando você ia lá, no caso da hemófilos, influenza tipo B, que você ia ver um outro caso, passou a ter uma média de 30, 40 casos por ano no Brasil, quando você ia lá, eram pacientes que realmente não estavam vacinados ou crianças que tinham algum tipo de imunodeficiência. A população geral vacinada deixou de adoecer pelaquela enfermidade que a vacina estava se propondo a combater e era fato. Então, para a poliomielite são fatos e dados e para a Covid os fatos e dados desabonam a vacina, enquanto para a poliomielite eles se reforçam. Tanto é que houve essa troca da polio oral pela polio injetável. E ninguém criou caso, né? Porque você foi buscar uma vacina mais segura. E é sempre assim, vacina é sempre gerenciamento de risco-benefício. A partir do momento que o vírus selvagem deixou de circular, abriu-se mão da polio oral como prima vacinação. E provavelmente vai ser reavaliado agora e de repente, até porque cá entre nós, fazer grandes campanhas com a polio oral demanda menos gasto, uma mão de obra menos qualificada do que uma vacina injetável. Então pode ser até que a gente tenha que viver novas campanhas de polio oral. Isso vai ter que ser avaliado pelo Ministério da Saúde, sem a influência política, sem a influência de pseudo-infectologistas, pelo amor de Deus. Você dizendo isso aí, eu até imaginei que talvez essa mudança da polio oral para polio injetável tenha sido um fator que contribuiu para a queda da cobertura. Até porque na clínica pública, no serviço público, a polio injetável não é uma vacina que está misturada com outras, como você tem no serviço privado, por exemplo. No serviço privado, você tem a vacina Hexa, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, polio, hemófilos e hemófilos. São 6 doenças. Então, ela vai injetada numa vacina combinada, sextupla, que a gente chama. E no serviço público é mais uma injeção, mas que naquela cobertura vacinal você acaba tendo. O problema foi a não cobertura vacinal para todas as vacinas. A BCG, João, que é aquela primeira que o bebê faz no braço direito, né, na inserção deltoide do braço direito, que tinha uma cobertura de 100%, porque era a primeira. As pessoas até diziam assim, vai levar a criança no shopping, vai visitar só depois da BCG. Essa estava 60%, imagina que vem depois. Então caiu muito, você viu aí no Pará, 50%. 52% no Brasil e 12 anos atrás era quase 100%. E a gente está aqui para incentivar os pais a vacinarem os filhos contra a poliomielite, enquanto o Alexandre de Moraes não derrubar o nosso vídeo. Ou seja, o que é mais importante? É o STE, né? Achar que vai estar ligado a uma propaganda política ou salvar vidas? De novo, é a política influenciando a decisão técnica. E foi por isso, João, que eu vim candidato a deputado federal, fiquei como suplente, muita gente não sabe, sou suplente do PL no Rio de Janeiro, deputado federal, mas foi essa a minha maior motivação, já que a questão só técnica não vinha sendo suficiente para fazer com que a verdade, a ética, a ciência e o bom andamento prevalecesse. Tinha que ter esse braço político. Infelizmente estou indo na sala de espera para ver se eu consigo entrar, mas estamos aqui fazendo os vídeos, que acho que é a nossa obrigação como médico, né? E fica o questionamento, né? Por que o Butantan, em vez de gastar dinheiro, tempo, recurso humano, recurso financeiro para produzir a bosta da Coronavac, e a Fiocruz, tempo, dinheiro, recurso, enfim, para produzir a bosta da AstraZeneca, por que não usa isso para produzir uma hexavalente para o serviço público, por exemplo? E, inclusive, eles têm habilidade com transferência de tecnologia. Inclusive, quem faz essa vacina é um laboratório que tem uma história de longa data com parceria com a Fiocruz, né? Com a Fiocruz, a Biomanguinhos faz, por exemplo, em parceria com a GlaxoSmithKline, que detém essa vacina Hexa, a pneumocócica, a tríplice, a varicela. A própria polio é uma parceria que tinha GSK,
GlaxoSmithKline com a Fiocruz. Então, existe esse modelo de parceria que não seria uma invenção da atualidade e pode ser colocado. E a vacina inativada, na formulação combinada, não é só a Glaxo, a Pasteur também tem essa vacina. Ou seja, tem como você fazer, até porque tem tecnologia para isso. Agora, tem que buscar e fazer com que essa vacina combinada possa ser colocada na saúde pública. Mas é possível, né? É possível, nenhum problema, é zero. Até porque nessa parte de transferência de tecnologia, João, eles geralmente compram o que eles chamam de book, né? Que primeiro já compra a seringa só para rotular, depois compra o book que é em volumes maiores que você invasa aqui. Depois, aí aos poucos, ao longo de 5, 6, 10 anos, é que há a transferência completa. E aqui transferiu rapidinho, né? Essa aí, 2 meses já estava transferida, né? É inacreditável. É inacreditável. A vacina de gripe, que é uma vacina com uma tecnologia mais tranquila, seguramente demorou mais de 10 anos para transferir para o Butantan e a Sanofi Pasteur, que é um laboratório de ponta, para o Butantan, que é um laboratório reconhecido no nosso país. O fato é que demorou muito tempo para as outras vacinas e para essa foi rapidinho, você tem toda a razão. Então deixar o recado aí para Fiocruz. Fiocruz, em vez de ficar pagando pro tal de Júlio lá mentir na TV, escolhe melhor qual vacina vai pegar a tecnologia para produzir, vê qual que realmente vai ajudar a população brasileira e não vai deixar a nossa população com 52% de cobertura para poliomielite. Pô. E tem um detalhe, né? Quando você pega e diminui uma injeção, é menos uma agulha, menos uma seringa. Você sabe que... menos uma ida ao médico, menos um profissional. Armazenamento da vacina, porque o volume que uma vacina hexa ocupa é o mesmo que uma vacina tríplice ocupa. Então tem essa questão também. E a gente sabe que no país de dimensão continental, como o nosso país, os custos com logística, eles são muito relevantes. O armazenamento é muito relevante. Então você ter a vacina combinada implica em vários benefícios e não só, que já seria para mim suficiente, na redução de uma picada no seu filho que vem tomando tantas picadas que são salvadoras da vida e de forma alguma eu estou aqui para não estimular. O que eu não estimulo é a vacina contra a Covid, mas as outras vacinas, até que se prove o contrário, como a gente observou com a Covid, eu defendo com unhas e dentes, né, com muito argumento científico de vivência dessa prática médica. E só antes de terminar, que a crítica não é a instituição Fiocruz, né, que é uma instituição histórica que fez várias contribuições para a nossa saúde, mas sim as pessoas que estão na Fiocruz e acabam sujando, manchando o nome da instituição, assim como mancharam e continuam manchando o nome da UFRJ. Infelizmente. Né? Então... E eu tenho certeza que o Oswaldo Cruz deve estar lá, assim, né? Deve estar muito chateado com o que tem visto que as pessoas vêm conduzindo a saúde pública de uma forma, na minha opinião, também vergonhosa e fazendo com que... quando houve a queda da máscara, o pessoal ficou absurdo, a Anvisa está sendo prematura num momento que já se sabia de uma forma muito clara e inequívoca que usar máscara era uma bobagem, mas não, tem que fazer valer. Acho que o pessoal gostou de mandar na gente, viu, João? Essa é a verdade, né? Mas é isso. E querem mandar mais ainda na gente, né? Porque se a gente votar em certo candidato, esse tipo de vídeo aqui que vocês estão assistindo não vai poder mais ter. Não mesmo, não mesmo. Por isso, a gente é 22, né? 22, é isso aí. Bolsonaro. Bolsonaro não tem jeito, é ele mesmo, com toda a grosseria que eventualmente ele comete, você pode não ter simpatia por ele, mas a verdade é a seguinte... eu prefiro votar em quem eventualmente posso ter... Não é o meu caso, até tenho simpatia por ele, mas eu prefiro votar em alguém que eu não tenha simpatia do que votar em alguém que me roubou. E comprovadamente te roubou, né? E não adianta não, porque foi absolvido, inocentado, mentira, tudo mentira. Mas é isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto em outro vídeo, né? É isso aí, fique aqui. Fique bem. Fique com a gente.